Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte que eu realizei recentemente nas ações do Banco Itaú, pessoal. Eu aportei mais de 40 mil reais nas ações do Itaú. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Inclusive, ele é o novo maior bancão na carteira do canal. E minha meta no Itaú ainda não parou. Eu pretendo fazer em metas percentuais que ele alcance um valor parecido com o do Banco do Brasil, ou seja, que fique aí em mais ou menos em 30 a 35% da carteira do canal. Claro que eu vou explicar o porquê que eu decidi fazer isso, já porque as ações esse ano seguem se valorizando fortemente, pessoal. Então surgem muitas dúvidas, será que o Itaú ainda é uma boa opção? Mesmo após toda essa alta na cotação, é isso que vamos tratar aqui neste vídeo. Para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo que pode fazer o Itaú continuar se valorizando forte e pagar ainda mais dividendos no médio e longo prazo. Fora esse mega dividendo que a ação também anunciou, inclusive vou receber aqui na carteira do canal. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Como eu falei, né, o Itaú se tornou a segunda maior posição da carteira do canal, apenas abaixo do Banco do Brasil. Mas é que o Banco do Brasil, pessoal, já vem acumulando há bastante tempo, tá? Inclusive, eu tenho ainda minhas metas de ações no Banco do Brasil. Pretendo no futuro atingir umas 10 mil ações do banco. Portanto, o Itaú, o meu propósito principal aqui na carteira é deixar ele como minha segunda maior posição. Por quê, tá? O primeiro é um conceito muito simples, pessoal. O Itaú, ele é o maior banco que a gente tem aqui no Brasil quando a gente fala em qualidade, tá? Se nós pegarmos aqui, ó, o ROI da empresa, fica na faixa de 20% ao ano. Então, já levando em qualidade, o Itaú, em termos de sustentabilidade, é o que tem o maior ROI de todos. Tanto que quando você pega ele aqui, ó, numa lupa de longuíssimo prazo, o ROI médio do Itaú fica de 17% ao ano. Isso aqui é muito bom. O do Banco do Brasil é bom também, fica em 14, 15% ao ano. Mas aí eu fiz essa conciliação porque o Banco do Brasil ele pode ter um ROI inferior, mas ele tem muito mais, ele é muito mais depreciado. O preço dele acaba sendo muito mais descontado, abrindo mais espaço para uma rentabilidade superior no longo prazo. Enquanto o Itaú, pelo Banco do Brasil, ficar muito exposto e relativo ao agronegócio, como tem acontecido nesse ano com uma queda, né, do resultado, aumento da inadimplência, o Itaú ele serve como meio que uma proteção na carteira. Mas é obviamente que meu propósito principal não foi colocar apenas por proteção, até porque eu já vinha aí estando de olho no Itaú há bastante tempo, e sim porque é um banco também que a gente tem que assumir que está sendo uma baita oportunidade, pessoal. Mesmo após a alta nas ações, a gente ainda vê um desconto bastante significativo. E quando eu pego aqui, ó, no histórico de lançamentos, perceba que eu tenho feito compras massivas, né? Tecnicamente, tudo que eu tô recebendo aqui na carteira, desde dividendos, aportes do bolso, eu tô comprando muito Itaú, pessoal, em uma velocidade bem expressiva, tá? Justamente por quê? Porque eu enxergo que o banco está barato e sim tem uma boa perspectiva de pagar bons dividendos para os próximos anos. Quando a gente pega o resultado do Itaú, a gente vê que não para de crescer. E isso que a taxa de juros brasileira está girando em 15% ao ano. Tecnicamente era para o lucro do Itaú, se ele não tivesse toda essa qualidade, estar retraindo, pessoal. Por quê? Porque a taxa de juros está muito alta, isso prejudica o Itaú, né? Prejudica porque desestimula o consumo, retrai a procura por crédito por parte dos clientes. Mas qual que é o pulo do gato no Itaú? Diferentemente dos outros bancos, grande parte da carteira de crédito dele é atrelado para a alta renda, para as pessoas elitizadas, os ricos, as grandes empresas, PJ, parte pessoa física, é para alta renda, que são os milionários aqui no Brasil, fora também, né,
que na parte de PJ temos grandes corporações. Então a inadimplência acaba sendo muito baixa, o risco de calote de crédito que o Itaú tem é muito reduzido. É por isso que o banco, mesmo numa Selic mais alta, está conseguindo manter esse resultado bem consistente, fazendo com que o ROI trimestral fique em absurdos 23,3% ao ano, tá? Perceba que é muito diferenciado aqui o Itaú neste quesito de resultado. É pela consistência que ele traz e a anticiclicidade. O banco ele não é exposto a fatores cíclicos macroeconômicos. Ele depende exclusivamente de sua operação e ele consegue controlar muito bem isso aqui. Fora que recentemente ele anunciou um belíssimo dividendo, tá? No caso aqui 1,86 por ação de extraordinário e mais aqui o operacional que ele paga trimestralmente que fica de 36 centavos. Como o lucro líquido do banco está aumentando, a tendência é que esse trimestral tenda a aumentar na mesma magnitude, o que totaliza ao todo, pessoal, 2,18 por ação, já descontando o imposto de renda. É por isso que as ações até subiram, né? Hoje o banco está cotado em R$38, mas sem muita euforia, até porque a Datacom do Itaú fica ali no dia 9. Então depois do dia 9 terá um desconto de 2,18 na ação, fazendo com que ele recue para os seus 36, 37 reais novamente, tá? Então assim, o Itaú está em alta justamente mais por conta do dividendo. Se eu pegar esse dividendo e subtrair ainda pela cotação atual, quase cotada em R$39, o banco vai pagar 5,5% de dividend yield. E por incrível que pareça, pessoal, vocês devem estar pensando agora, ué, Pablo, mas o Itaú já é mais precificado. Por que raios você está vendo a oportunidade dele? O banco é cotado por um alto valor patrimonial, quase 2 vezes, e um PL de 9. É aí que mora, pessoal. Empresas de altíssima qualidade, dificilmente o mercado vai deixar por múltiplos tão baixos como o Banco do Brasil, um Bradesco, tá? Mas aí, o que acontece? Mesmo com esse múltiplo mais precificado no Itaú, a gente tem que pegar a média histórica do banco. E a gente vê que o banco ainda continua barato quando a gente considera a média histórica. Por quê? Primeiro que nesse ano, o lucro do Itaú tem de ficar a uma faixa de 48 bilhões. Então esqueça o passado, a gente tem que focar daqui para frente, tá? Se nós pegarmos esse valor de mercado de 430 bilhões e subtrairmos por um lucro de 48 bi, temos um PL de 8,9. A média do Itaú é ficar em 13 vezes, tá? Então perceba que mesmo que o lucro se estagne para em 48 bilhões, o banco estaria barato. Mas aí é que tá. Ano que vem a gente já vai ter uma provável redução na taxa Selic, que vai abrir espaço para o Itaú crescer ainda mais o seu resultado. Então, sendo bem conservador, supondo que o lucro do banco cresça em linha com a inflação no próximo ano, 5%. A gente nem precisa aqui ser muito otimista nesse quesito. O lucro do banco pode ir para 50 bilhões. E hoje, ele poderia estar cotado, considerando no ano que vem, ele poderia estar por 8,6 vezes lucro. Sabe qual é a média dele? 13. Então, se eu pegar aqui, ó, 13 e dividir por 8,6, o Itaú poderia se apreciar 51,16% na cotação. Perceba que a forma de avaliar não é tão simples, pessoal. O banco está muito barato, tá? Tecnicamente, o pessoal olha e fala caro, mas saia dessa análise simplista. Um banco barato, cotado por 8,5 a 9 vezes lucro, que a média histórica fica 13, que entrega um ROI de 20% ao ano, sem quase trabalho nenhum, e que ainda vai te pagar um dividendo, porque o Itaú recentemente está com um payout muito bom, tá? O banco, dado aí o excesso de capital, o crescimento expressivo que ele tem tido, ele pretende manter esse payout de 60% a 65%. Então, se o Itaú pagar 60%, sendo mais conservador aqui para o banco, se temos um PL de 9 e o banco repassa 60%, temos um dividendo de quase 7% ao ano. Porém, ele paga um extraordinário anual, dado o seu dividendo extraordinário. Então, a gente pode ter, vamos supor aqui para Itaú anualmente, no cenário mais conservador, 10% ao ano em dividendos. Você tem ideia disso? Você tem 10% ao ano e ainda por cima, pessoal, retorno embutido no preço da ação no quesito do crescimento de resultados. Porque se o banco continuar contemplando um payout de 60% e tendo um ROI de 21% ao ano, ele vai crescer a uma taxa de 8,4% ao ano na média. Se ele pagar um dividendo de 10, ele teria um retorno embutido no preço da ação, já considerando o reinvestimento, de 20,4% ao ano. Fora o próprio indicador do Buffett, né, que funciona muito aqui, no caso para o Itaú, porque é uma empresa de muita qualidade, não tem oscilações no lucro, a gente olha pelo valor intrínseco do Buffett. E o banco também estaria muito abaixo do seu preço justo. Quando a gente pega aqui, ó, a lógica, pessoal, veja só, né? Pegamos aqui o retorno exigido do Buffett, que ele exige 12% ao ano, e você subtrai pela taxa de crescimento do Itaú. A gente tem aqui, ó, 3,6. Memorizem bem este número, tá? A gente vai pegar o LPA projetivo do Itaú para o próximo ano, que tende a ser aqui, considerando a base acionária atual, um LPA de 4,63. Então, 4,63
dividido por, né, 3,6%, teríamos um preço justo de R$ 128. Em um bull market extremo, o Itaú poderia ser precificado acima dos R$ 100, que dividido por esta cotação de 39, traria um potencial de alta de 229%. Claro, o potencial de alta tende a ser ligeiramente menor do que o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil pode se apreciar muito mais, 300%, 400%, num bull market que pode acontecer por conta do agro, Selic baixa. Mas, pessoal, lembre-se que o Itaú não tem tanta volatilidade. Então, tecnicamente, você tem um retorno, claro, menor que o do Banco do Brasil, temos que assumir isso, mesmo que o Itaú tenha mais qualidade, porém, com muito mais tranquilidade, tá? Até porque lá no futuro, quando você estiver vivendo de renda, você tecnicamente vai ter os dois melhores dos mundos. Tanto aqui na carteira minha, por exemplo, na carteira, eu tenho o Itaú me dando bons dividendos com previsibilidade, e quando o Banco do Brasil estiver bombando, eu me aproveito dos dois. Então por que ficar com esse duelo? Banco do Brasil, Itaú, por que não ter os dois, tá? Essa daqui pelo menos é a minha visão. Qual que é a vantagem de ter Itaú em relação ao Banco do Brasil? Previsibilidade, você não vai sofrer com ciclos de inadimplência, né? Questões ali relacionadas ao agro. Então você tem essa vantagem. E qual que é a vantagem de ter Banco do Brasil? Muito barato, subprecificado, tende a te trazer um retorno mais elevado que o Itaú. Em momentos de euforia, tende a te pagar mais dividendos. Então assim, tendo os dois na carteira, você se aproveita dos melhores dos mundos. Porém, pessoal, mesmo assumindo a superioridade do Itaú, eu prefiro sim ter uma posição maior em Banco do Brasil. A hora que eu atingir aqui mais ou menos essa meta de 35% a 37% em Itaú, aí eu vou comprando outras empresas, tá? Porque aí já vai ficar bem páreo com o Banco do Brasil, né? E consequentemente os dois vão ficar aí sempre no pódio aqui da carteira do canal. Vão ser as maiores posições. Por quê? Porque eu olho tanto a simetria nos dois, um fator qualidade e outro no fator ali valorização e ciclos, tá? Que eu posso sempre me aproveitar. E agora, a grande pergunta é, mesmo após a alta nos preços, será que tá barato? Eu acredito que sim. Facilmente hoje o Itaú vale 500 bi na bolsa, essa daqui é a minha opinião. Mesmo o banco cotado em 500 bilhões, isso aqui seria um cenário bem intermediário, tecnicamente ele estaria aqui ainda precificado no longo prazo para um PL de 10, ainda abaixo de suas médias, tá? Então perceba que ele vale 500 bi fácil. Por isso, pessoal, de verdade, até R$ 43, nada é recomendação de compra ou de venda, eu tô comprando com bastante força Itaú. Se ele tiver 38, 37, eu tô comprando porque eu enxergo desconto dada a lucratividade. Se o banco tá conseguindo ter essa rentabilidade com uma Selic em alta, quem dirá em um cenário macroeconômico mais confortável? Essa daqui é a minha opinião sobre Itaú, tá? Nossa, Pablo, eu gostei muito da sua análise, porém aí é que tá, eu não tenho tanto conhecimento, tô começando a investir agora, precisava de um norte. Será que você tem alguma coisa para nos ajudar? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você adquirir essa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Segundo lugar, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. E fora, pessoal, que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Então olha só as vantagens aqui. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Itaú e qual é a sua perspectiva de longo prazo. Em particular, tem as ações da empresa e pretendo continuar aumentando posição. Inclusive os dividendos que eu vou receber do Itaú, de Banco do Brasil e mais aportes do bolso, eu vou usar esses dividendos para comprar ainda mais ações para atingir essa meta aqui de 30% a 35%. 35% na verdade, 35% para cima, para que ele fique bem próximo aqui com o Banco do Brasil, para eu me aproveitar desse momento. Raramente a gente vê um Itaú cotado por 8 vezes por muito tempo, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!